Graça e paz, queridos. Hoje, 22º dia de oração por uma vida de obediência e fidelidade a Deus. Hoje vamos meditar sobre o tema, o reino do anticristo. Tema muito atual. Talvez você não pare para pensar, mas é extremamente importante para a nossa vida e para a nossa conduta cristã. Diz assim o texto, lá em Daniel 7, do 8 a 11. Enquanto eu considerava os chifres, vi outro chifre pequeno que surgiu entre eles, e 3 dos primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a ele. Esse chifre possuía olhos como olhos de um homem e uma boca que falava com arrogância. Continuei a observar por causa das palavras arrogantes que o chifre falava. Fiquei olhando até que o animal foi morto, e o seu corpo foi destruído e atirado no fogo. E foi tirada a autoridade dos outros animais, mas eles tiveram a permissão para viver por um período de tempo. Eu, Daniel, fiquei agitado em meu espírito e as visões que passaram pela minha mente me aterrorizaram. Então me aproximei de um dos que ali estavam e lhe perguntei o significado disso tudo. E ele me respondeu, dando-me a interpretação correta. Os 4 grandes animais são 4 reinos que se levantarão na terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para sempre, sim, para todo sempre. Então eu quis saber o significado do 4º animal diferente de todos os outros, e o mais aterrorizante com seus dentes de ferro e garras de bronze, o animal que despedaçava e devorava suas vítimas e pisoteava tudo o que sobrava. E também quis saber sobre os 10 chifres da sua cabeça e sobre o outro chifre que surgiu para ocupar o lugar dos 3 chifres que caíram. O chifre que era maior do que os demais e que tinha olhos e uma boca que falava com arrogância. Enquanto eu observava, esse chifre guerreava contra os santos e os derrotava. Até que um ancião veio e pronunciou a sentença a favor dos santos do Altíssimo e chegou a hora de eles tomarem posse do reino. Ele me deu a seguinte explicação: o 4º animal é um 4º reino que aparecerá na terra, será diferente de todos os outros reinos e devorará a terra inteira, despedaçando-a e pisoteando-a. Os 10 chifres são 10 reis que sairão desse reino. Depois deles, um outro rei se levantará e será diferente dos primeiros reis. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e meio tempo. Queridos, nos versículos acima, lemos a respeito do reino do anticristo. Certo, você já ouviu falar nesse personagem, sua ascensão e queda. Na reflexão de hoje, nós vamos entender alguns princípios que norteiam esse reino. Queria a tua atenção para esse momento bem breve. Primeiro ponto, o que ou quem é o anticristo? O prefixo anti significa oposto, contrário. Portanto, o anticristo é aquele que agirá em oposição a Cristo. Ele tentará ocupar o lugar de Cristo, passando-se por ele, imitando, mas na verdade agirá de forma contrária. O profeta Daniel o apresenta como uma pessoa e não um sistema. O versículo 8 o descreve como um pequeno chifre. Os olhos e a boca sugerem a figura de uma pessoa. Esse pequeno chifre é o ditador relatado em Apocalipse, capítulo 13 e capítulo 17, e em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e eu recomendo que você leia. Leia esse texto, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, procura na sua Bíblia aí. Embora saibamos que o anticristo se apresentará como uma pessoa, eu ousaria dizer que o espírito do anticristo já está agindo na sociedade, ele já está entre nós, enganando até mesmo aqueles que são cristãos, como uma teologia distorcida da palavra de Deus, com heresias que destroem valores e princípios da vida, como família, amor ao próximo, entre outros. O espírito do anticristo troca a verdade por mentira e a mentira por verdade, né? Ele faz uma inversão total de valores. É uma ação maligna agindo na sociedade, preparando o caminho para a chegada da pessoa do anticristo. O pequeno chifre é, como que eu poderia dizer? O pequeno chifre é uma pessoa escatológica, né? Que tentará destruir a imagem do verdadeiro Cristo. Nos versos 21 a 25, o pequeno chifre faz guerra contra os santos. Fala palavras contra Deus, pretende mudar os tempos e a lei e persegue os santos por um tempo. Tempos e meio tempo. Literalmente 3 anos e meio, considerando que cada dia representa um ano, como é descrito em Números 14, 34 e também em Ezequiel 4, 6.
Aqui se refere ao período da grande tribulação, que é todo o período da ação do pequeno chifre, o anticristo, isto é, 7 anos. A primeira metade dos 7 anos, 3 anos e meio, é chamada de princípio das dores, como diz Mateus 24:8. Já a segunda metade, a Bíblia chama de a grande tribulação, que está relacionada principalmente aos judeus e à situação da Judéia. Porque haverá então grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Simultaneamente, as coisas estão acontecendo também no resto do mundo. Apocalipse 7, 13 e 14 fala aos gentios desse período. Então um dos anciãos me perguntou: quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vieram? Respondi: Senhor, tu sabes. E ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação, que levaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Evidências dessa perseguição, queridos, podem ser vistas através dos séculos, quando centenas e milhares de pessoas na Europa perderam suas vidas por meio das inquisições que se chama Judicial Católico Romano. Eles foram torturados e mortos por serem acusados de hereges, porque não se submeteram à autoridade e doutrina da Igreja Católica Romana e do Papa. Embora as inquisições tenham sido abolidas, a Bíblia afirma que as perseguições religiosas do pequeno chifre voltarão e resultarão na morte de muitos antes do retorno de Cristo. E temos visto isso claramente. Nunca se matou tanto cristão espalhado pelo mundo como nos dias de hoje, mas isso a mídia não nos mostra. Daniel também viu a conclusão a respeito do pequeno chifre, ou seja, a sua queda e destruição. O segundo ponto, de onde ele vem? Segundo o sonho de Daniel, o anticristo surgirá do quarto animal dentre os outros 10 chifres. Ele aparenta-se pequeno inicialmente, mas crescerá e se tornará mais poderoso do que os outros chifres. Ele é de origem satânica e mundana. O pequeno chifre não é uma nação em si, mas um representante de 3 nações ou 3 governos, uma pessoa. Versículo 24 nos diz: os 10 chifres são 10 reis que sairão desse reino. Depois deles, um outro rei se levantará e será diferente dos primeiros reis. Ou seja, depois do Império Romano, surgiram muitos reinos, 10 reis para ser preciso. E o anticristo surgirá depois disso, numa etapa seguinte. Ele eliminará 3 reis ou nações ou governos em sua ascensão ao poder. Será o último dominador do mundo, quer dizer, o último líder mundial, digamos assim. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, capítulo 2, diz assim: será revelado o homem do pecado, o filho da iniquidade, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até a se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é o Deus. Portanto, a origem do anticristo está no pecado, na perdição. Ele não será um ser extraterrestre, um demônio invisível, mas sim um homem de carne e osso, um líder carismático que enganará muitos. Terceiro ponto, o que ele vai fazer? De acordo com os versículos 8, 20 e 25 do texto que lemos hoje, Daniel diz que o principal objetivo do anticristo será falar contra o Altíssimo e oprimir os santos de Deus. O termo santos que encontramos no texto é considerado por muitos comentaristas como os cristãos que serão perseguidos e mortos pelo anticristo no período da grande tribulação. Período este que ele receberá a permissão de Deus para reinar na terra. No meu ponto de vista, os santos se referem especificamente aos judeus fiéis a Deus, bem como aqueles que se converterão a Jesus no período da grande tribulação. Digo isso tendo como base as palavras de Jesus em Mateus 24. Nesse capítulo, Jesus explica como serão os 7 anos da tribulação que vão preceder a sua vinda para reinar esse mundo. No capítulo 25, Jesus conta a parábola das 10 virgens. O azeite simboliza o Espírito Santo, o anticristo só se manifestará depois que aquele que o detém, isto é, o Espírito Santo, for retirado da terra. No capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo desceu ao mundo e passou a habitar individualmente em cada pessoa que crê em Cristo Jesus, e coletivamente também na igreja de Deus. Quando os crentes em Jesus forem retirados da terra, no arrebatamento, o Espírito, que é o penhor ou garantia da sua salvação, também será retirado com eles. Quem for evangelizado depois disso e crer em Jesus terá o Espírito sobre si, como nos tempos do Antigo Testamento, mas não habitando em si como acontece hoje. Podemos dizer que o anticristo será um líder, alguém de cargo político importante que chegará à liderança mundial. Governará o mundo com mão de ferro, impondo sua vontade sobre tudo e todos, obrigando todos a adorá-lo. Passará por cima de todos que tentarem travar o seu caminho, na verdade. Mas é interessante que ele não chegará à força do poder. Ele vencerá pela diplomacia, pela persuasão, pelo convencimento. Ele convencerá os líderes mundiais com sutileza, mostrando uma falsa bondade e até produzindo falsos milagres. Ponto 4.
ele reinará por pouco tempo. Versículo 25 diz que seu domínio será curto, quer dizer, bem limitado. Ou seja, o anticristo agirá rápido, pois ele sabe da sua limitação. Logo Cristo dirá, basta, findou seu tempo, e assim ele será destruído e lançado no lago de fogo. Daniel 7 nos diz exatamente, nos relata exatamente esse trecho. Ainda que as profecias bíblicas tratem de Israel e não da igreja, pelo que escreveu o profeta Daniel e por outras passagens, como Mateus 24 e 25, sabemos que a vinda de Jesus para estabelecer seu reino acontecerá muito em breve. A mensagem do Evangelho é simples, clara e direta. Creia em Jesus e você será salvo. Você já creu? Se não creia, se não creu ainda, creia. Leve isso a sério, para que você não seja deixado para trás. Vamos orar? Senhor meu Deus, muito obrigado por me deixar ler, estudar e meditar sua palavra, principalmente nesse dia em que estudo as profecias de Daniel. Peço a Ti, Senhor, e ao Espírito Santo, que ministre entendimento ao meu coração e ao coração de cada irmão meu, por meio dessa palavra. Que nós possamos vigiar todos os dias da nossa vida e aguardemos a vinda do Senhor. Essa é a oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém. Aqui é o pastor Luciano Serenado, pastor de Educação Religiosa da Igreja Batista Central do Correia, desejando a você um ótimo dia, que Deus te abençoe abundantemente.